Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, com nosso coração cheio de saudade. Logo, logo estaremos todos juntos novamente, nos encontrando, nos abraçando. Essa noite teremos novamente o nosso querido Aldo, trazendo uma linda reflexão sobre a família, continuando esse tema maravilhoso, que ao terminar sua reflexão possamos também continuar as nossas reflexões, buscando sempre melhorar o nosso ser, buscando sempre o nosso crescimento espiritual. Assim que terminar a sua palestra, a sua explanação, possamos clicar no link acima para receber o passe virtual. Espero que todos tenham colocado a sua jarra de água ao lado, para que a espiritualidade do nosso lar possa percorrer pelos lares, trazendo toda a energia salutar às nossas almas. Que Jesus abençoe o Aldo, a sua família e a todos nós. E assim convido o Aldo para trazer a sua reflexão da noite. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o tema família. Tivemos no nosso outro encontro Família, Lugar de Perdão. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre família, especificamente os relacionamentos conjugais. Como eu sempre digo que nesses temas não existem receitas. Então não entenda isto como sendo uma regra, uma receita, porque ela não é. São apenas oportunidades de reflexões para cada um de nós, inclusive para aquele que fala. Porque talvez aquele que fala é aquele que mais precisa ouvir. Por isso que às vezes fala tanto a mesma coisa. Mas é um desafio. E não podemos negar a importância das reflexões. Somos pessoas diferentes, formações diferentes, vivemos situações diferentes. Então que isso simplesmente sirva como uma oportunidade para que cada um adapte a sua história, a sua realidade. Amigos, no nosso enfoque, tomando como base o Espiritismo, quando dois espíritos eles vão reencarnar no encontro matrimonial, essa programação ela pode ser de diversas maneiras. Vamos citar alguns tipos. Tem aquelas situações em que os dois espíritos, às vezes ainda com sentimentos muito ruins um com o outro, de ódio, às vezes que não aceitariam em hipótese alguma reencarnarem um com o outro, muito menos num relacionamento matrimonial. Imagine inimigos de guerra numa vida passada. E essa reencarnação, esse encontro compulsório, com uma oportunidade de modificar sentimentos. Trocar aquele ódio, aquele sentimento de vingança, num encontro, se não num relacionamento ainda afetivo, de amor realmente, mas de novos sentimentos. De respeito, de carinho, de outros tantos, não é? Aí poderia passar por nós, nossa, mas os dois são colocados compulsoriamente, quer dizer, sem a vontade deles, a permissão, ao do livre-arbítrio que tanto o Espiritismo fala. O livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto. O livre-arbítrio, nossa escolha, chega a um ponto aonde que a partir daí ele não vai interferir nos desígnios de Deus. Então você imagina, por exemplo, que você tenha filhos que você ama muito, como você pai e mãe,
e que você sabe que o seu filho, mesmo não desejando, ele tem que ser orientado, educado em algumas atitudes. Como escovar o dente, mesmo que ele não queira. Como, né, ir para a escola, mesmo que ele não queira. Por quê? Porque você, como pai e mãe, sabe que isso é o melhor. Mesmo que ele não enxergue agora, que ele veja isso como um remédio amargo, que ele não consegue visualizar como esse remédio será bom para a saúde dele, assim também é Deus em relação a nós. Um educador que educa os seus filhos, que é necessário que todos os espíritos cresçam. Porque se dependesse somente da nossa vontade, acho que a gente estaria extremamente atrasado como humanidade nesse planeta. Então eles são reposicionados para um relacionamento matrimonial aonde muitas turbulências vão acontecer. Por quê? Porque basicamente os sentimentos que eles trazem de outras reencarnações, as afinidades, né, as sintonias estão muito desajustadas. E mesmo que a lembrança, né, não esteja presente do que eles viveram na reencarnação agora, como até misericórdia, né, de não lembrar o que aconteceu, para poder criar uma nova história, ter um novo começo, muitos desafios esse matrimônio vai enfrentar, né? É fácil mudar toda aquela situação. É um matrimônio de muitas provações. E aí nós vamos encontrar situações também de matrimonial, de reencarnatória no plano espiritual, em que um dos espíritos não precisaria voltar com outro espírito um pouco mais atrasado, porque ele já atingiu um patamar que ele não precisaria passar por isto, mas ele pede para voltar com aquele espírito mais atrasado para auxiliá-lo na sua evolução, auxiliá-lo. E nós temos uma situação aqui que, não sei se vocês, irmãos, assistiram o filme Nosso Lar, aonde a mãe de André Luiz dizia que iria retornar numa próxima reencarnação, novamente como esposa do marido na reencarnação passada. E que o espírito do marido se encontrava naquele momento no umbral com as duas amantes que ele teve na vida passada. E que ela aceitaria, né? Ela pediu para reencarnar novamente como esposa e ela aceitaria as duas amantes como filhas do casal para que ela pudesse auxiliar na evolução de todos. Olha que amor, gente. Quem de nós aceitaria o marido, a esposa e as amantes numa próxima reencarnação? Então, é um encontro de sacrifício, né? Para aquele que vem, mas vem com amor. Já atingiu um patamar evolutivo que enxerga o outro, que vê no outro não somente os seus defeitos e não se coloca numa posição de credor, de cobrar aquilo que recebeu de ingrato, né? Vamos falar assim, de desequilíbrio na relação anterior. Mas alguém que enxerga o outro como irmão, como aquele que precisa de um auxílio. E existem também, raras, aquelas reencarnações aonde os dois espíritos não precisariam mais reencarnar no plano material. Mas eles escolhem, combinam com o outro de se encontrarem, já atingiram um certo patamar evolutivo, para auxiliar na evolução de todos aqueles que chegarão como filhos, netos, genros, noras. Sabe aqueles espíritos, aqueles casais que a gente tem aquela impressão de falar assim, nossa, nasceram um para o outro, como se dão bem.
não é? Não que eles não tenham problemas, dificuldades, não tenham desavenças, mas há uma sintonia muito grande entre eles. Então, e tem muitos outros encontros. A nossa finalidade é apenas descrever, que é muito diverso, essa preparação para esses encontros matrimoniais. E amigos, sabe aquela história que a gente vê desde criança, o famoso Cupido, aquele anjinho que solta flecha de amor? O Cupido existe, viu? Simbolicamente, mas ele existe. Quando dois espíritos lá no plano se programam para se encontrarem matrimonialmente, existe uma interferência espiritual para ajudar, além da sintonia entre eles. Existe uma preparação espiritual para que eles se encontrem. Então existe o Cupido. Seria essa ação dos amigos espirituais para que esse programa ocorra. Só que, amigos, o Cupido hoje em dia está com muita dificuldade em acertar a flechinha, simbolicamente falando. Porque antigamente, pega a geração dos seus pais, por exemplo, antigamente quando se conhecia uma pessoa, às vezes se namorava alguns meses, algum ano, e geralmente se casava até com o primeiro namorado, com a primeira namorada. E mesmo que não fosse assim, mais antigamente, a época de namoro era uma época que era muito utilizada para se conhecer a pessoa com que eu estou me casando, como é que ela pensa, conhecer os familiares, não é? Mas hoje em dia, esse Cupido está com um monte de dificuldade. Por quê? Porque basicamente, nos relacionamentos hoje como humanidade, a gente está falando isso, lógico que sempre haverão exceções, né? Mas olha a quantidade de gente que tem. Olha a quantidade hoje que um jovem que começa aí com seus 15, 16 anos se relacionar num namoro, nos ficar da vida, quantos relacionamentos ele vai ter até o seu casamento, até começar a conviver com aquela pessoa que foi eleita para uma nova história. E às vezes, o Cupido está mirando a flechinha num, na hora que ele solta, o outro entra na frente. A gente vê então muitas vezes programações reencarnatórias que são adiadas por interferências de escolhas nossas quando a gente vem para o plano material. Às vezes, de repente, um relacionamento que vai ser muito vantajoso financeiramente acaba desviando daquela programação e acaba elegendo nessa reencarnação, né, para essa relação, um espírito que não era da minha programação e que é permitido. Às vezes, numa gravidez não desejada, dependendo como é que essa história será levada adiante pelos próprios namorados, ficantes e pela interferência familiar, acabo também tendo como um parceiro para um relacionamento espiritual, talvez alguém que não estava nessa programação, mas que é permitido pelo nosso livre-arbítrio, nesse caso. Então hoje está muito difícil, está complicado esses encontros acertar na primeira. Tanto que a gente vai ver que às vezes as pessoas, né, hoje ficam procurando um relacionamento, divórcio, outro, até realmente chegar naquele que estava fazendo parte da sua programação reencarnatória, ou, que a gente vai ver, alguém que reelegeu, que permita um encontro matrimonial, espiritualmente falando, que seja benéfico para os dois lados, onde os dois lados possam evoluir, que nós vamos mais para frente discutir. Amigos, hoje então como humanidade, lógico que vai ter muitas variações e repito, não é a nossa intenção dar receita nisso.
nós podemos encontrar dois extremos. Casais aonde existe um grande distanciamento um em relação ao outro, e casais aonde um aprisiona a maneira de viver do outro. Primeiro, em relação ao distanciamento. Uma coisa que precisa estar muito, a gente tem que cair a ficha para todos nós, inclusive para este que está falando, é que o amor, ele necessita ser cultivado. O amor tem que ser cultivado. Porque, senão a vida conjugal, ela corre sério risco, o afeto, de enfraquecer e desaparecer em nossos corações. Na época de namoro, toda aquela conquista, aquela paixão, muitas vezes depois que casa, muitos sentem desobrigados a continuar trabalhando para manter a afetividade daquele relacionamento. Porque para você que já é casado há um certo tempo, a gente sabe que aquela paixão no momento de namoro, depois que casa, passa um tempo, modifica. Não mantém aquele fogo como existia, não é? Aquilo, quando é trabalhado de maneira ideal, com equilíbrio, aliás, com equilíbrio, ela tende a se transmutar aquela força, um sentimento de carinho, de respeito, de companheirismo, de gratidão para com o outro. Só que se a gente não trabalhar esse tipo de situação, nós corremos sérios riscos dessa energia, desse equilíbrio, ele se perder. E a rotina, o dia a dia, ele vai corroendo os laços afetivos conquistados e só sobra para o marido, para a esposa, o relacionamento se falar no lar sobre problemas. Principalmente depois que os filhos nascem. Você que é pai e mãe, como é bom ser pai e ser mãe, mas dá trabalho. Aumenta os desafios. Aumenta os desafios para com o casal e o tempo para com os dois diminui. Aí, se não resta aquele momento de conquista, de afetividade, só se encontra para falar sobre o problema, porque está faltando isso, porque está gastando muito isto, teu filho fez isto. Vai corroendo. Não vai sobrando prazer no relacionamento. E quando a gente fala buscar esse equilíbrio, cultivar esse amor, gente, são coisas simples que não precisa dinheiro, riqueza para isso. Qual foi a última vez que nós sentamos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, no sofá, para assistir um filme, comer uma pipoca, ou ir numa lanchonete comer um lanche, falar sobre coisas que não sejam problemas, coisas simples. Nós usamos esse camarada aqui, ó, no nosso dia a dia, 99% para coisas totalmente fúteis, totalmente desnecessárias. Por que não usar toda essa tecnologia também para cultivar esse amor? Imagina você recebendo no seu celular, no seu serviço aonde que você esteja, do seu companheiro, da sua esposa, do seu esposo, uma frase assim no WhatsApp: simplesmente te amo. O que você pensaria ao ler isso aí? Puxa, será que eu esqueci que hoje é o dia do meu casamento? Aniversário do meu casamento? Eu estou esquecendo de alguma... Hoje é dia dos namorados, é aniversário de alguém? O que eu esqueci? Um dia qualquer. Não tem nada, mas espera aí.
simplesmente te amo. Então aquela pessoa naquele dia, no momento qualquer, ela lembrou de mim. Ela lembrou de mim naquele momento. Sabe? Simplesmente te amo. Não precisa falar porque ama. Amor é incondicional. Quem ama, ama. Se você põe uma condição, você colocou um porquê. Eu amo porquê. Se esse porquê não existir, você não amaria mais. Simplesmente te amo. É necessário cultivar o amor. Num outro caso, irmãos, num outro extremo, observamos relacionamentos, hoje como humanidade, sempre vai haver exceções, digo bastante isto, somos diferentes, em que um aprisiona a maneira de viver do outro. Só que conviver não significa prender, impedir que o companheiro tenha o seu espaço natural, sua liberdade de evolução. Evolução material, intelectual e espiritual. Relacionamentos onde um encarcera emocionalmente o outro, não permitindo com que o outro encontre a própria razão de existir. Aprisiona a liberdade do outro, muitas vezes com o receio de perder o companheiro. Um ciúmes possessivo. Quando a liberdade é negada, todos aqueles sentimentos começam a bater em retirada. O cônjuge prisioneiro, ele pode até se conformar à tirania do outro. Porém, sua alma vai se calar, perder o brilho. Teremos em casa uma pessoa prisioneira, tomada de rancor ou desânimo. Não tem estímulos para continuar. Deixe que o seu companheiro, sua companheira, siga a profissão que ela deseja. Tenha a religião que faz bem para ela, aonde ela é feliz. Permita com que ela tenha os momentos com os amigos, com os familiares. Não esqueça que essa pessoa que está do nosso lado é um espírito e ele veio para evoluir. É um espírito que veio para evoluir. E se eu não entendo isso com a minha exigência, com as minhas grades no relacionamento, eu estou atrasando a evolução de um ser que veio para evoluir. E quando a gente fala deixar o parceiro seguir essa liberdade, é uma liberdade que não é irrestrita, sem limites, faz o que quer. Não é isso. É a liberdade respeitando aquilo que foi acordado, né? Como compromissos que assumiram matrimoniais. Respeitando as questões de fidelidade, de atenção, de respeito ao companheiro. Porque muitas vezes, amigos, no nosso relacionamento, nós procuramos, às vezes a vida inteira, querer modificar a pessoa que está do nosso lado. Fazer com que a pessoa haja da maneira que nós achamos correto, ou da maneira que nos satisfaça, da maneira que nos torna feliz. Mas sabe uma verdade? A verdade é que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu posso auxiliar na caminhada do outro, com certeza. E é por isso que nós estamos vivendo em família, para auxiliar um outro. Mas mudar, a mudança verdadeira é minha. É quando eu estiver pronto.
Não é a minha exigência, a minha insistência que o outro vai mudar na hora que eu quero, para satisfazer os meus desejos. Eu posso até em casa vestir uma máscara, aonde eu me calo, eu te obedeço, você parar de me encher o saco, cara. Mas eu não mudei nada por dentro. Eu continuo igual. A mudança verdadeira é de cada um. É do próprio espírito. Por quê? Porque nós somos completamente diferentes um do outro. O que é fácil para você pode ser muito difícil para a pessoa que está do seu lado. O que é fácil para ele em alguns requisitos pode ser muito difícil para você. Cada um tem o seu tempo. Às vezes você viveu em outras reencarnações histórias que te ensinaram lições e que agora é tranquilo para você viver essas situações. Para essa pessoa, ele não passou por essas lições ainda. Ainda é difícil para ele. E vice-versa. Em outros sentimentos, em outras conquistas. A mudança é de cada um de nós. E se eu não respeito isto, se eu não enxergo o outro como um parceiro de caminhada evolutiva, de alguém que escolheu estar do meu lado para uma jornada de crescimento mútuo, às vezes eu fico a vida inteira dentro do lar, exigindo que o outro mude, e às vezes a gente aperta tanta porca, que a porca espana. Fica impossível a convivência num relacionamento conjugal. Gente, é difícil isso. Mas ninguém tem obrigação de me fazer feliz. Ninguém. A única pessoa que tem obrigação de me fazer feliz sou eu mesmo. Porque felicidade verdadeira não está em nenhum bem material e nenhuma pessoa. Infelizmente. Porque se eu colocar minha felicidade em qualquer coisa material, no meu salário, no meu carro 0 km, no meu celular, nas minhas viagens, quando eu desencarnar, olha, eu queria ir para nosso lar, ó, consegui chegar ao nosso lar. Sou feliz em nosso lar. Porque eu não tenho meu celular, não tenho meu altíssimo salário, meu cargo, aquela posição social que eu tinha, que eu sou um dos mais baixos. Cadê minha felicidade? Ficou em tudo aquilo que eu deixei, que eu depositei no plano material. Se eu coloco a minha felicidade somente nas pessoas, eu sou feliz apenas porque eu tenho meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Que se eles não existissem, a minha felicidade acabou. Ninguém está falando que não ficaria triste. Totalmente, desequilibrado com a perda de um ente querido. Não é isso. Estou falando que a gente tem que buscar a nossa própria felicidade também. Porque olha a situação. Se eu coloco a minha felicidade somente também nas pessoas, ao desencarnar, talvez eu não esteja convivendo com aqueles amuletos de felicidade que eu elegi no plano espiritual. Lembra o filme Nosso Lar? André Luiz, depois do umbral, foi para Nosso Lar. Aonde que estava a mãe de André Luiz? Numa colônia espiritual, num plano energético superior a Nosso Lar. Aonde que estava ainda o pai de André Luiz? No umbral. 3 espíritos que estiveram juntos na reencarnação passada, em 3 situações energéticas, 3 planos energéticos diferentes, espiritualmente falando. O pai dele num umbral, André Luiz Nosso Lar, a mãe dele numa colônia, num plano energético maior. O que está em cima tem permissão para acessar o de baixo. O que está embaixo não acessa o de cima. E aí?
estou no nosso lar, cadê a minha felicidade? Ficou naqueles que agora se encontram em outros lugares. Eu tenho que criar a minha própria felicidade. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que construir a minha paz. Irmãos, nesse tema, é muito difícil a gente não falar sobre a situação do divórcio. Como é que o Espiritismo ele enxerga a questão do divórcio? Como eu disse para vocês, hoje como humanidade está complicado você encontrar aquele espírito que houve uma programação reencarnatória para um relacionamento na primeira tentativa, devido a essas várias interferências que nós vimos no começo. E nós notamos que às vezes vão alguns relacionamentos que se passam até encontrar outros espíritos em novos matrimônios, criando aí, dando oportunidade desses encontros programados ocorrerem. E às vezes também hoje, nós nos encontramos num relacionamento primeiro para cumprir uma parte de uma história. E que cessado essa história, existe numa mesma reencarnação a possibilidade do espírito encontrar um próximo relacionamento, um outro espírito, para continuar um pouco de uma nova história. Então a gente não pode engessar aquela situação mais. Casou, tem que ir até o final. Isso é um pouco até difícil de ser algo que seja uma coisa que todos no meio espírita até aceitam. Mas, se nós viemos num relacionamento matrimonial e o objetivo reencarnatório é a evolução, e quando eu chego nesse relacionamento, aquele que teve o compromisso comigo, ele pode mudar o compromisso dele. Ele pode querer não avançar. E ninguém é obrigado a perder uma reencarnação, a ficar parado, muitas vezes sendo submetidos a situações de agressão, de humilhação, porque o outro decidiu não avançar. Joana de Ângeles, ela diz assim: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Compreenderam, amigos, o que ela disse? Então, se nesses encontros há uma mudança, o divórcio é uma lei humana que vem, na verdade, separar aquilo que Deus não uniu. Porque a frase "o que Deus uniu, o homem não separa". O que significa Deus uniu? Não foi simplesmente assinatura no cartório. Deus uniu a uma união espiritual, de carinho, de amor, de afeto.
naquele encontro matrimonial. Quando existe isso, o homem não separa. O que significa? As dificuldades não separam. Os obstáculos não separam. Por mais difícil que seja, superam. Tem crise, tem discussões, mas continuam unidos. Que é uma sintonia de amor, de carinho, de vibração de Deus. Mas nós podemos encontrar um relacionamento onde isso não exista. E a lei humana do divórcio, ela vem separar aquilo que Deus não uniu. E às vezes eu vou encontrar essa união em um próximo relacionamento. O Espiritismo, ele nos aconselha que antes que essa decisão do divórcio seja tomada, que a gente cheque alguns pontos. Primeiro ponto. Já foi feito de tudo o que era possível de ambas as partes para continuar juntos? Porque às vezes, gente, quantas emoções, quantas brigas você que já é casado teve com seu marido e sua esposa, naquele momento de desequilíbrio, a vontade que tem é largar tudo. Não é? Mas depois que abaixa, depois que a situação vem, acalma, a gente percebe como foi bom ter dado outra chance e continuar. E o que a gente percebe hoje, muitas vezes, principalmente nos relacionamentos mais jovens, é que hoje ninguém quer muito lutar pela continuidade do relacionamento. Às vezes os casais mais jovens já casam com uma válvula de escape de salvação. Casam pensando assim, se não dá certo, a gente separa. Às vezes hoje ninguém quer também lutar pelo relacionamento, né? O menor problema que ocorra, já estão usando isto como válvula de escape, né? Então já foi feito de tudo, já pensou? Não é um impulso do momento? Já se colocou no lugar do outro e viu se você gostaria de conviver com as suas exigências que você coloca no outro? Porque a gente acha muitas vezes que o problema de eu não ser feliz, da minha vida estar um inferno, é somente o outro, é só meu marido, é só minha esposa. Qual a minha cota de responsabilidade com isso? Já percebeu, às vezes, relacionamento, o cara tem um matrimônio, a pessoa vai no matrimônio, não dá certo, separa, porque o outro é muito difícil. Aí vai para um outro matrimônio, separa, porque o outro também é muito difícil. Aí vai para um outro, separa, porque o outro é mais difícil. Pô, será que todo mundo é o problema? Será que todo mundo... Eu só encontro pessoas realmente que são extremamente problemáticas? Qual a minha cota de responsabilidade nisso? Ninguém é perfeito. Gente, existe príncipe encantado? Existe princesa encantada? Não existe. Existe sapo encantado. Nós temos um sapo encantado. E nós somos o sapo encantado de alguém. Ninguém é perfeito, cara. Se você ficar buscando uma pessoa que satisfaça as suas necessidades, os seus requisitos, muito bem. Ficará a vida inteira. Todo mundo tem defeito. Já pesou na balança se esses defeitos que você acha muito difícil conviver com o parceiro superam as qualidades? Já conversou com o seu parceiro, com a sua parceira, seriamente, em momentos em que as emoções não estejam exaltadas? Porque no momento da briga, da discussão, são dois fios desencapados. Se um relar no outro, é curto-circuito. Ali é só agressão. Ali ninguém está ouvindo nada do que o outro está falando. Já teve a oportunidade de conversar sem essa emoção exaltada? Dando frente à última oportunidade? Frente à infidelidade, o abandono, a falta de atenção? O Espiritismo não é contra. Mas ele pede para que a gente reflita antes que essa atitude seja tomada. O divórcio pode ser um mal menor mediante situações que possam levar a males piores, como o espancamento do parceiro, ou a morte do parceiro,
colocar em perigo a vida dos filhos, ter uma vida tão torturante num relacionamento que induz o outro a procurar o suicídio. É um mal menor. Aí ele fala assim mais alto: olha, eu concordo com isso que você falou, não totalmente, mas talvez parcialmente. Mas isso que você está falando era o meu parceiro que tinha que ouvir essa palestra sua. Era o meu marido, a minha esposa que tinha que ouvir isso aqui. Na verdade, irmão, quem é que tinha que ouvir isso? Nós. Inclusive esse que está falando. Porque chegou o teu tempo. Você já está preparado para entender. Essas palavras fazem sentido de alguma forma para você. Porque muitas vezes a gente fica assim, mas o que adianta? Só eu faço, só eu faço, só eu faço. O outro não faz nada. Você está pronto. Chegou o momento dele. Talvez se ele ouvisse isso que você está ouvindo, parece sentindo que besteira esse cara está falando. Tem nada a ver. Chegou o momento. Ah, mas eu vou fazer? Sim, chegou o teu momento. De dar o teu testemunho para você mesmo. Daquilo que você já adquiriu. Gente, não se adquire paciência sem passar por situações que nos cobrem paciência. Não se aprende a perdoar sem passar por situações que nos cobrem o perdão. Não se aprende a amar sem exigir nada em troca, sem passar por situações em que nos dê oportunidade de amar sem esperar que o outro pague ou retorne esse amor de alguma maneira. Você já está pronto. Às vezes o outro não. Eu gostaria, amigos, de encerrar essa nossa conversa lendo um texto do Papa Francisco. Ele diz assim: durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa vida vai ganhando forma. Às vezes, um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes, é o cal-cimento que suja o nosso rosto. Só que o outro também está em construção e causa também transtornos. Quando não sou eu, é o outro. E com o tempo, todos nós temos que nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros. Essa é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã: o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. E como caminhantes de uma jornada,
é preciso olhar adiante. Se nos preocuparmos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu magoei, se eu julguei mal, perdoe-me por todos esses transtornos, porque estou em construção. Fiquem com Deus.